lá, nesse vídeo a gente vai conversar sobre alguns cuidados que você precisa ter ao trabalhar com perícia de ressarcimento de danos elétricos. A gente vai ver o seguinte: análise dos autos quando o perito é nomeado, elaboração do orçamento com definição sobre visita ou não ao local, resoluções da ANEEL 414 e 1000, resposta aos quesitos técnicos, cuidados ao elaborar o laudo pericial. Vamos lá, você foi nomeado e ao entrar no processo verificou que se trata sobre ressarcimento de danos elétricos. Normalmente, nesses casos, o autor da ação pode ser um consumidor final ou uma seguradora de bens. A concessionária é sempre a ré nesse tipo de ação. A próxima etapa é ler o processo. Nessa etapa, a gente tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Primeiro, verifica qual é a data e o local onde ocorreu o dano ao equipamento elétrico. Pode ser que esse local esteja localizado a uma certa distância de onde você mora, isso vai impactar nos custos para elaborar esse trabalho. Outro ponto que é interessante verificar é se a distribuidora ela deixou anexado no processo os registros de atuações da sua rede de distribuição. Eu já atuei em casos que no primeiro momento que fui nomeado não havia essa documentação. Nessa hora, eu separei essa informação e requisitei a concessionária que disponibilizasse isso no processo. E vamos para o próximo passo, que é a análise dos quesitos técnicos feitos pelas partes. Tanto o autor da ação quanto o réu do processo vão peticionar quesitos. E são através desses quesitos que você vai verificar o que os advogados estão pedindo para o perito. Pode ser que eles peçam para analisar as instalações elétricas, entrevistar com vizinhos e até analisar o projeto elétrico interno da unidade consumidora. O que ocorre é que muitos desses quesitos não ajudam em nada para um bom andamento da perícia. Eles acabam mais atrapalhando o perito que ajudando. Não são raros os casos que o próprio advogado do autor elabora os quesitos técnicos, mas ele é um advogado, ele não tem conhecimento técnico suficiente para fazer bom questionamento e acaba elaborando perguntas muito genéricas. Do outro lado, a concessionária tende a pedir para sua área técnica que elabore um monte de quesitos. O que acontece é que essa área técnica ela não recebe o processo na íntegra e faz quesitos genéricos que não auxiliam em nada para o que está sendo discutido ali. Então, perfeito, você analisou os quesitos, verificou quais fazem sentido ou não e chegou o momento de você começar a pensar na elaboração da proposta de honorários. O que a justiça espera de você, perito ou perita judicial, é que você seja o mais claro e objetivo possível. Não existe uma regra de como deve ser escrito, mas existem boas práticas. Por exemplo, definir um valor de hora técnica e uma estimativa de horas para cada atividade do trabalho. Só que essa quantidade de horas tem uma relação direta com a ida ou não ao local onde ocorreu o dano ao equipamento, que em alguns casos pode ser localizado longe da residência do perito. E chegou o momento do perito ter uma definição, se ele vai ou não ao local onde ocorreu a queima desse equipamento e se ele vai analisar as instalações elétricas desse local. Existem peritos, sim, que vão até o local do dano e para isso já deixam separado o custo total de deslocamento, pedágio, quilômetro rodado, estacionamento e se será necessário alguma hospedagem em hotel e até refeição. Só que você também pode fazer como eu e optar em não ir até o local do dano. Nesse momento, o que a gente está falando é da perícia indireta. Nessa modalidade, você trabalha focado nas análises dos documentos do processo, utilizando as resoluções e procedimentos da ANEEL a seu favor. O que ocorre a nível Brasil é que muitos peritos, quando são nomeados para uma perícia de ressarcimento, eles acabam optando em ir ao local sem saber se isso vai ajudar ou não no trabalho. Inclusive, no começo eu fazia isso sempre, eu sempre ia até o local analisar as instalações elétricas. Depois de um tempo, eu observei que nem sempre isso é necessário, pois o que ocorre é um grande lapso temporal entre a data da queima do equipamento e a data da perícia. E nesse meio tempo, todos os vestígios se perdem. Então, reflita se será necessário ir até o local. Pode ser que para o seu caso, especificamente, seja necessário ir. Pode ser que não seja. Independente de qual caminho seguir, eu oriento o seguinte: deixe claro o motivo da ida ou não até o local e calcule todos os custos, caso você opte em se deslocar. E ainda a respeito sobre proposta de honorários. Alguns peritos têm dúvidas sobre qual é o valor de hora técnica que a gente pode cobrar em cada perícia. Não tem uma regra, cada profissional trabalha de uma maneira. E vamos falar sobre resoluções.
que a gente aplica nas perícias de ressarcimento de danos elétricos. Existem dois guias importantes. Ambos são da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e são as resoluções 414 e a resolução 1000. E essa última ela foi publicada em dezembro de 2021. Mas qual resolução eu tenho que usar? Tem uma pegadinha aqui. Tudo depende da data do dano do equipamento. Se ela ocorreu antes de dezembro de 2021, você utiliza a resolução 414. Ela estava vigente naquela época. Se ela ocorreu após essa data, deve-se verificar se pode ser aplicada a resolução 1000. Pode ser que sim, pode ser que não. Na prática, você analisa a data do dano e verifica qual resolução utilizar para fazer a sua perícia. E perito ou perita judicial, as duas resoluções da ANEEL possuem capítulos específicos sobre ressarcimento de danos elétricos. E dentro desses capítulos, elas citam o PRODIST módulo 9. Então, esse é um outro documento que o perito pode estar analisando. Mas o que é o PRODIST? Eles são procedimentos que as distribuidoras devem seguir e eles são divididos em módulo. E o módulo 9 trata exclusivamente sobre ressarcimento de danos elétricos. É um documento complementar importantíssimo, porque dentro dele você encontra o que é nexo de causalidade, que é verificar se houve uma má prestação de serviço pela distribuidora e se essa má prestação de serviço foi capaz de causar o dano reclamado. Então, perfeito. Você foi nomeado para uma perícia de ressarcimento, está escrevendo seu laudo técnico, chegou o momento de você responder os quesitos. Sim, você precisa responder a todos os quesitos. Mas em alguns casos, eles têm como objetivo de gerar o contraditório no seu laudo, para que ele possa ser facilmente impugnado. Lembre-se que o que você está respondendo são para advogados, que muitas vezes não têm a necessidade de se aprofundar tecnicamente. Não precisa responder querendo ser um professor, ou fazer um mini artigo, ou até mesmo um mini TCC. Algumas vezes menos é mais. Evite criar situações para que isso possa gerar uma opinião pessoal. Tá? Você não pode emitir uma opinião pessoal nas suas respostas aos quesitos e na elaboração do seu laudo técnico como um todo. Nós, peritos, somos imparciais. E claro, já que a gente está falando sobre laudo técnico, vamos falar sobre modelo de laudo técnico. Isso é cilada, tá? Isso é uma furada. Não adianta procurar por um modelo pronto de laudo. Isso não funciona na perícia judicial. O que é o laudo? Ele é só mais um documento que é anexado ao processo e que, de acordo com cada situação que você encontra, você vai ter um modelo de laudo. O laudo ele tem um objetivo, que é qual? Esclarecer ao juiz de maneira muito clara, objetiva e com linguagem simples de ser entendida. Normalmente ele tem ali uma introdução, onde você vai colocar o que você achou necessário para contextualizar o problema. Pode ser que ele tenha o nome das partes envolvidas, o número do processo, do que se trata, poxa, uma perícia de ressarcimento de danos, algumas imagens que você acha necessário, para deixar o mais claro possível para o juiz o que você está analisando. Você pode estar incluindo ali o método que você utilizou na sua perícia, se fez ou não fez visita ao local e os resultados que você conseguiu obter. É comum o perito perguntar, poxa, quanto tempo eu demoro para elaborar um laudo? Depende do que está sendo discutido no processo. Tem laudos que são muito rápidos de serem feitos e outros que são mais complexos e vão exigir mais do perito. Lembre-se que na perícia judicial, as duas partes envolvidas no processo vão estar de olho no seu trabalho. E o seu laudo vai ser em benefício para uma das partes e vai prejudicar a outra. Você vai ser criticado por isso e a gente tem que lidar com essa crítica de uma maneira muito tranquila. Então, você gostou desse vídeo? Isso é um recorte do que você encontra na Perícia Elétrica Play. Lá a gente tem diversas aulas com conteúdos técnicos e conteúdos também sobre gestão, marketing e área comercial. É a Netflix da perícia elétrica. Tem conteúdo sobre perícia judicial, perícia de consumo de energia elétrica e perícia de ressarcimento de danos elétricos. Na descrição do vídeo eu vou deixar para você o link de acesso para você poder conhecer a Perícia Elétrica Play. Agora, se você quer aprender um pouquinho mais, dá uma olhadinha no nosso blog da Perícia Elétrica. Lá temos diversos conteúdos técnicos para os profissionais da área que querem trabalhar com perícia judicial. Deixo a você um forte abraço e até a próxima!